Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast Liderança da Igreja Evangélica Quírios. Já faz mais ou menos 5 anos que estamos estudando e trabalhando a nossa liderança via podcast. E se você segue o canal, compartilha, não esquece de mandar o seu recadinho, dizer aí o que tem sido de bom, o que você aprendeu aqui que foi mais legal nesse canal de podcast Liderança. Tem vários temas importantes, entrevistas que estão aí que você pode conhecer no canal. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que todo bom líder, eu acho que já sofreu na mão disso, né? Já passou por problemas como esse. O tema que eu quero falar sobre hoje é sobre pesquisa. Todo bom líder, ele gosta de saber a opinião das pessoas, ele quer entender os sentimentos das pessoas que ele está liderando, o que eles estão achando, como eles estão vivendo aquele momento. Isso é importante porque você precisa entender que manter a motivação do seu grupo é muito importante. Enquanto você não tiver a motivação do seu grupo, talvez todo um trabalho que você tenha feito para iniciar um projeto se perca por falta de motivação. Então, saber como as pessoas estão se sentindo é muito importante para nós. Eu acho que todo líder quer realmente que a sua equipe esteja altamente motivada, esteja altamente feliz, esteja altamente voltada para os objetivos. Mas eu percebo que existe uma certa imaturidade nisso, talvez por esse momento que a gente está vivendo, onde se fala muito sobre fazer pesquisas, procurar os interesses, tentar entender os sentimentos, humanizar, né, uma palavra muito usada nos dias de hoje. Nós temos que humanizar a nossa empresa, temos que humanizar a nossa liderança. É muito importante ver os desgostos, as pessoas estão chateadas, e isso é complicado. Porque eu já vivi muitas vezes isso, onde as pessoas ficam presas nessas pesquisas e acabam perdendo o rumo do que deveriam estar fazendo. E eu sou um pouco crítico. Eu acho que as pesquisas têm o seu lugar, precisa ter pesquisa, precisa perguntar, precisa fazer lá uma caixinha de sugestões. As pessoas gostam muito disso. As pessoas querem fazer pegar pequenos grupos para dizer como elas estão se sentindo e elas acreditam nisso, né? Eu particularmente tenho dificuldade de acreditar nisso porque eu acho que isso às vezes tira muito você do foco, tira muito você da direção que você deveria seguir e eu vou dar as razões aqui, né? Então, primeiro eu vou mostrar para você o perigo dessas pesquisas, né? A primeira coisa que eu acho que a pesquisa pode ser extremamente tendenciosa. Vamos tentar explicar sobre a tendência disso. Bom, eu consigo escolher um nicho de pessoas dentro da minha empresa que eu acho que elas possam estar altamente satisfeitas. E aí eu foco esse grupo de pessoas, por exemplo, funcionários que chegam há pouco tempo na empresa, talvez eles estejam mais altamente satisfeitos do que os funcionários que estão há 20, 30 anos. Então, algumas pessoas vão no departamento mais novo da empresa e faz uma pesquisa de satisfação. Bom, é bem provável que ela vai dar uma pesquisa altíssima, um nível alto de satisfação, porque as pessoas acabaram de chegar e elas nem conhecem os problemas da empresa. Mas aí você também vai e faz uma pesquisa para os funcionários mais antigos da empresa. E aí talvez isso seja um problema também, porque alguns já estão desmotivados, estão cansados, queriam outros horizontes, queriam outros trabalhos e vão sugestionar a pesquisa para aqueles que são seus próprios sentimentos. Então isso é uma questão complicada, né? Outro dia eu ouvi um jovem dizendo assim, mas então como a gente vai encontrar os problemas e como a gente vai achar os problemas? Bom, primeiro vamos entender que a pesquisa ela precisa ser ampla, ela precisa ser uma pesquisa mais genérica, mais generalizada, acho que a palavra seria essa. Se você quiser realmente entender o sentimento. Então, tem que entrevistar tanto os novos quanto os velhos, tem que se entrevistar aqueles que são altamente motivados por si mesmo e aqueles que são desanimados por si mesmo, para que você pudesse ter uma visão maior daquilo que você está querendo receber como resposta. Seria mais ou menos o seguinte:
Tem uma história que eu ouvi uma vez e ela me marcou bastante. Pensa que você vai pegar uma moedinha e vai jogar para o alto 3 vezes. Só 3 vezes. A proporção de você cair 3 vezes em cara pode ser muito maior do que se você jogar ela 100 vezes. Eu vou explicar por quê. Porque você jogou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela pode estar virada de um jeito, de uma maneira que vai cair 3 vezes cara. Isso quer dizer que a moeda está viciada? Não. Mas você jogou 10 vezes, aí você percebeu que caiu 5 por 5, percebe? Então, o que isso prova? Prova que a quantidade, né, a maneira como você apresenta essa pesquisa para um grupo de gente maior, isso é muito interessante para gerar um resultado verdadeiro. Tem uma coisa interessante que eu vejo também muito, que a gente escuta muito, eu não sei se você já ouviu isso, isso às vezes é feito até para manipular a gente. As pessoas estão falando, as pessoas estão dizendo. Eu já escutei muitos pastores falarem isso para mim, porque a pessoa veio falar comigo lá na minha igreja e as pessoas, ela disse que as pessoas estão reclamando. Então, quem são essas pessoas, né? Às vezes é exatamente isso que eu falei. É um nicho de gente que você sabe que vai pensar igual você e você vai lá e perguntou para elas porque você já sabia que a resposta seria positiva a seu favor. Isso não é muito inteligente. Mas eu me lembro que quando criança eu já decidi e entendi na minha adolescência que geralmente a gente já pede opinião e conselho para as pessoas que a gente já sabe a resposta. Isso é muito interessante. Quando a gente é adolescente e a gente sabe que o pai vai dizer não para uma coisa, mas a mãe vai dizer sim, a gente gosta de ir até o pai porque sabe que o pai vai dizer sim e a mãe vai dizer não, então você fala, bom, nesse assunto eu vou perguntar para o pai, pai, posso fazer? O pai, claro, filho, faz. E a mãe, não, né? Porque ele já sabia a resposta. A mesma coisa ele vai dizer, não, nesse assunto eu vou perguntar para a mãe, porque eu tenho certeza que ela vai falar sim e o meu pai vai falar não. Então ele vai lá para a mãe e pergunta, mãe, então a gente já sabe mesmo. Então muita gente usa desse argumento, tá todo mundo falando, tá todo mundo dizendo, as pessoas estão chateadas, sem dizer exatamente quem são essas pessoas. E elas já perguntaram, quando perguntaram, porque às vezes nem perguntam, né? Só falaram para causar mesmo. Quando perguntaram para pessoas que elas já sabiam a resposta e desprezando todo o outro escopo de gente que poderia alterar o próprio resultado dela. Qual é o problema disso? Geralmente, essas pessoas são formadoras de opinião. Então elas perguntam para 2 pessoas ou 3 que já estão nesse nicho de gente, que vão concordar, que vão falar, e depois elas querem estabelecer uma regra, elas querem dizer, olha, nós temos que parar com isso, porque ninguém quer isso, nós não estamos gostando disso, as pessoas estão reclamando disso, e dessa forma elas conseguem manipular. Bom, vamos lá, qual é o problema de você ser gerido por esse tipo de informação? E muitos líderes bons que eu conheço são manipulados assim, gente forte acaba se envolvendo com as pesquisas e se perdendo nas pesquisas. Bom, então vamos lá. A primeira coisa é uma pesquisa para ser honesta, ela tem que ser ampla, ela tem que ser extremamente abrangente, ela tem que pegar pessoas de todos os departamentos ou de todos os níveis, para a gente poder entender. A não ser que você vai fazer uma pesquisa muito nichada, né? Uma pesquisa muito fechada num grupo, então mesmo assim eu aconselharia você abrir um pouco para poder trazer pessoas e equilibrar essa opinião. Então, por exemplo, se eu disser para uma pessoa, eu tenho um grupo de pessoas na minha igreja que não gostam de caminhar, e eu disser para elas assim, o que você acha da gente fazer uma caminhada de 5 quilômetros? Eu vou falar, não, eles não gostam de caminhar. E aí todo mundo não quer caminhar, ou não gostaria de fazer essa caminhada de 5 quilômetros, uma corrida da igreja, não quer dizer isso, né? Quer dizer que você foi nas pessoas que você sabia que não gostavam de caminhar e teve a resposta que você queria. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai direcionar essas pesquisas para tomar decisão, porque a gente está precisando enxergar um pouco, está precisando olhar um pouco melhor as coisas, você precisa lembrar que eles não conhecem o que não conhecem. Deixa eu explicar. Nós não sabemos o que nós não sabemos. Então, se eu chegar para você e falar assim, nós vamos fazer tal programação na igreja.
e a pessoa disser assim para mim, ah, não, eu não quero. Por quê? Porque ela nunca foi, ela não conhece. Como ela vai decidir se essa programação é legal ou não de uma coisa que ela não conhece? E ela não sabe que não conhece. Então, existem várias situações difíceis, né, e complicadas que a gente vê. Eu me lembro que um dos exemplos disso é quando estava surgindo o smartphone e, se eu não me engano, foi Steve Jobs que falou, eles não podem opinar sobre isso porque eles não conhecem o que isso pode fazer. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que as pessoas às vezes vão partir do princípio de tomar uma decisão baseado no que elas conhecem. Então vamos pensar o seguinte, que você diga assim, ah, nós vamos fazer um retiro. E a pessoa diga para você, mas eu não quero um retiro, ninguém quer um retiro, porque ela foi para pessoas que tiveram problemas e elas definiram isso. Ou elas nunca foram num retiro e elas não têm uma experiência tão agradável como é o seu retiro. Elas podem ter ido em outros retiros, acampamentos, mas que não foi agradável, que não foi bênção e elas têm uma experiência ruim. Ou elas nem sabem o que é um retiro, elas não têm nem ideia. Então aquilo para elas não tem como elas opinar se isso é legal ou não. Então, o primeiro ponto é que às vezes você está tentando levar uma equipe para um outro nível de liderança e eles não conhecem o que eles não conhecem, eles não sabem o que é aquilo que eles vão viver e aí é difícil eles viver. A segunda questão que eu acho que é principal é que às vezes eles não entendem o propósito. Então eles estão fazendo uma série de coisas, alguém chega lá e traz uma pesquisa para eles, ou faz uma pergunta, o que eles acham, se eles estão gostando disso ou aquilo, e eles não entendem o propósito, eles falam, não sei, não gostei. Mas quando você explica o propósito, aí eles começam a dizer, puxa, isso é legal. Então vamos dar um exemplo, voltando para a corrida de 5 quilômetros. Ah, você quer fazer uma corrida de 5 quilômetros? Ah, eu não gosto de corrida, eu não gosto de correr. Não, não quero. Agora eu digo para você, nós vamos ter um tempo de comunhão, nós vamos ter um tempo de edificação, nós vamos ter um tempo de entrosamento, de superar limites, nós vamos tentar criar uma sinergia, uma unidade, onde ninguém vai ficar para trás, e isso vai ser importante para a gente crescer. Vamos fazer a coisa de 5 quilômetros? Pode ser que metade desse grupo que falou não vai falar, puxa, agora eu entendi por que fazer a corrida de 5 quilômetros. Vamos fazer a corrida. No final vai ter uma medalha, a gente vai premiar a equipe, vamos mostrar como é que foi importante essa sinergia. E a pessoa fala, agora eu quero. Então, percebe que quando a gente está fazendo essas perguntas aleatórias, tem muita gente que gosta de causar com isso e ela está desprezando essas coisas. Primeiro, ela não está desprezando que ela perguntou para uma pessoa que às vezes não sabe o que ela não sabe, ou seja, ela nunca teve essa experiência. Eu tenho um grupo aqui de líderes, de jovens aqui que eu tenho liderado, eu tenho aprendido muito com eles, chamam um Mentoring. E um dia eu quis trazer o Fight. O Fight é um grupo aqui da nossa igreja que são lutadores de Muay Thai e Jiu-Jitsu. E eles iam dar todos faixa preta e tal, e eles iam dar uma aula de defesa pessoal. Só que eu não avisei eles. Então, quando eles chegaram aqui, tinha um tatame no chão e eles entraram. E por que eu não avisei? Porque eu sabia que a maioria deles não gostam de nada que tenha envolvimento com esporte ou com luta ou com tatame. Então, quando eles chegaram, eles ficaram muito bravos comigo, alguns, principalmente alguns, falaram que não tinham sido informados e que eles não queriam participar disso e tal. Mas como eles estão no Mentoring, eles toparam participar. Mas o interessante é que no final, eles todos disseram para mim que tinham ficado muito felizes, que tinha sido muito bom, que eles tinham aprendido muitas coisas e que eles tinham entendido o propósito. Mas se eu tivesse só falado para eles, vamos fazer isso, eles não sabiam que eles... E o tema desse dia era aprender coisas novas, que nós temos que aprender coisas novas. E aí eles entenderam depois. Mas vai falar, mas luta, né? Então eu concordo com eles, eu também não ia gostar e tal, eu também ia dar um feedback ruim se me perguntasse. Fiz a mesma coisa com teatro. E eu tive também a mesma situação com alguns do grupo, não todos, mas de novo, uma boa parte. Não, eu não quero fazer o teatro. E depois fizeram e falaram que tinha que ter mais vezes e tal. Fiz a mesma coisa com distribuição de comida para homens de rua, homens que moram na rua.
E também eu tive a mesma experiência. Então, olha que interessante, se eu tivesse feito uma pesquisa, eles não conheciam o que eles não conheciam. Alguns nunca tinham entregado comida na rua. E tinham várias neuras, várias preocupações. Quando começaram a entregar, entenderam que aquilo era uma bênção, que podia ser feito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, as pessoas não conhecem o que não conhecem, então como podem dizer que querem alguma coisa? Elas têm todo um pensamento, uma ideia. Ah, não, eu vou distribuir comida na rua, vou ser assaltado. Ah, não, eu vou fazer teatro, eu vou pagar mico. Ah, não, eu não gosto de lutar, a pessoa vai ficar me agarrando, eu não quero fazer isso. Quando começaram a ver coisas novas, começaram a perceber que tinham coisas que não conheciam. Segunda coisa é que às vezes ela não entende o propósito. Então você coloca lá o tema do teatro, você tenta explicar o propósito, mas ela não entende. Ah, não preciso disso, eu não quero. Terceira coisa, elas não sabem o que você pode oferecer. Então, o que quer dizer isso? Aí voltando para a história do smartphone, foi interessante isso, porque como é que a gente podia opinar para uma coisa que a gente não sabia que podia oferecer? Me lembro de uma história que me contaram há muitos anos atrás, meu pai que me contou, que quando a máquina de lavar roupa foi inventada, foram fazer uma pesquisa de mercado. E aí quando fizeram a pesquisa de mercado para as mulheres, né, e perguntando o que elas achavam de uma máquina que pudesse lavar a roupa delas, elas riram. Elas disseram, nós não queremos, para que a gente precisa disso? Nós lavamos a roupa há milhares de anos na mão, para que a gente precisa de uma roupa para lavar, uma máquina lavar? E a pesquisa foi péssima, foi tipo, não lancem que ninguém vai comprar isso. Mas aí depois eles voltaram e começaram a fazer a mesma pesquisa, dizendo que se você tivesse mais tempo para cuidar das suas coisas e não precisasse gastar tanto tempo lavando roupa, se você tivesse uma máquina que deixasse a roupa mais limpa e mais cheirosa do que você lavando. Então elas começaram a entender o propósito, o que poderia ser feito, e aí explodiu a venda da máquina. Percebe? Então, às vezes a pesquisa ela precisa ser muito bem direcionada. E isso é muito sério hoje, né? Porque eu vejo muita gente abandonando propósito, destino, por causa de opiniões, porque acham que aquelas opiniões são importantes. Então vamos lá. Quarto, a maioria das pessoas também elas estão preocupadas com ela mesma e não com a causa. E o que quer dizer isso? Quer dizer assim, quando você às vezes vai fazer uma pesquisa, ela vai pensar da seguinte maneira: isso é mais confortável para mim? Isso vai me trazer algum benefício? Eu vou ser um pouco mais recompensado, reconhecido, abençoado? Ficarei mais confortável com isso? E aí ela vai responder que sim ou não. Só que quando você tem que pensar em algumas coisas, você tem que pensar na causa do que você vai fazer. Então, aquilo é importante para a causa. Correr 5 quilômetros e criar uma unidade na sua equipe é importante para a causa, para que você possa ter uma sinergia, um desenvolvimento maior e ter mais condição de venda. Então, a pessoa pensa assim, bom, isso não é bom para mim porque eu não gosto de correr, não é bom para mim porque eu vou ter que ir num sábado, não é bom para mim porque eu vou ficar cansado, não é bom para mim porque eu não quero estar com essas pessoas. Ela está pensando nela o tempo todo. E você está pensando como líder na causa. Vai ser bom porque nós vamos estar juntos, vai ser bom porque nós vamos conseguir criar um grupo, uma equipe muito mais fortalecida, vai ser bom porque eu vou provar para eles que eles são mais fortes do que eles imaginam, percebe? Então há um choque entre a causa, você enxerga a causa como líder, há um choque entre a pessoa que não enxerga esse motivo, essa causa. Então, aí o que acontece? Quantas vezes eu já cheguei aqui na igreja e falei assim, vamos fazer tal coisa. A pessoa, não, eu não quero. Ninguém quer fazer isso, ninguém. E aí você fala, mas quem são ninguém? Não, eu falei com a fulana e com a beltrana. Só que as pessoas que ela falou, elas estavam interessadas em outras coisas, elas estavam pensando na causa. Então você às vezes tem que falar, não, nós vamos fazer, isso vai ser importante, ter um objetivo, ter um propósito, e isso vai ser, eu não vou deixar isso parar. Então eu não vou vir mais. Então você não venha, paciência, mas eu vou fazer. Nessa hora você precisa também definir onde você quer chegar e o destino que você quer ter. Então eu me lembro uma vez que eu estava começando uma reunião de líderes aqui e duas moças chegaram para mim e falaram assim, olha, nós vamos ajudar você. Eu falei, ok, pode me ajudar. E elas disseram, mas para a gente ajudar vai ter que ser assim, 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 a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo. Só que as coisas que ela queria fazer não tinha nada a ver com o que era o meu propósito, meu objetivo. E eu disse, então, mas eu quero fazer dessa forma, porque eu tenho esse propósito. E elas disseram, então ninguém vai querer, porque ninguém está afim disso.
Quem é ninguém, entendeu? Era duas pessoas que estavam conversando. Depois eu disse, tá bom, mas eu vou fazer mesmo assim, mesmo que ninguém vier. E elas disseram, então nós não vamos ajudar mais. Eu falei, tá bom, então vocês não ajudem mais, mas nós vamos fazer. E foi uma bênção para a igreja, foi uma bênção para a minha vida, foi uma bênção para a liderança da igreja. Então nós precisamos entender que as pessoas, às vezes, elas não compreendem. E quando a gente fica ouvindo muito essa opinião, eu acho interessante porque as pessoas acabam, às vezes, tirando a nossa força, a nossa energia, e a gente acaba desistindo do que deveria fazer, que é trazer resultado. Eu acho que eu tenho um monte de situações que eu já passei com isso. Eu vou dar um exemplo, quando a gente alugou o prédio aqui do lado e reformamos. Estava apertado aqui, nós já estávamos com 2 cultos, e apareceu a oportunidade da gente conseguir um prédio do lado, colado com o nosso, maior. E quando a gente foi fazer isso, eu me lembro de algumas pessoas que foram embora e disseram para mim que o prédio era muito grande, que a gente ia demorar muito para reformar e que eles não queriam ficar vindo pedir dinheiro para a reforma, que isso ia ser muito chato, que eles iam embora. Ok, foi uma tristeza perder essas pessoas e que todo mundo estava chateado, porque ninguém queria isso. Por outro lado, eu via na igreja uma alegria, um aumento das ofertas, a ajuda das pessoas, gente interessada em reformar, mandar, sabe, trabalhadores querendo mandar suas empresas para servir. E no final, a gente conseguiu fazer tudo isso. Essas pessoas foram embora, mas não era verdade. Se eu tivesse feito uma pesquisa com esse grupo de gente, eu não teria feito isso. Quantas outras coisas já passei. Então você precisa tomar cuidado. Quero dar umas dicas para você. 1. Aumente o escopo da sua pesquisa. Está com dúvida? Então vai para pessoas diferentes, polarizadas, vai para o novo, vai para o antigo, vai para o mais novo, vai para o mais velho, vai para a pessoa que você sente que abre o leque, sabe? Não fica fechadinho num grupo só, porque isso vai dar problema. 2. Você precisa, como líder, procurar sentir aonde seu grupo vai, ou seja, o que é necessário para ele, qual é o objetivo, qual é o resultado dessas coisas, aonde nós vamos chegar se nós fizermos isso. Então, você tem que procurar isso. Então, quando apareceu aqui o prédio para a gente alugar, eu fui procurar conselheiros, já vou falar sobre isso. Mas antes disso, eu precisava entender que se esse era um direcionamento de Deus, se era uma coisa que eu deveria fazer, se eu realmente sentia paz no meu coração, e não adiantava ouvir todas aquelas opiniões de pessoas que não tinham, estavam preocupadas consigo mesmo e não com a obra. Então, aí vem a quarta, né? A Bíblia fala na multidão dos conselheiros a sabedoria. Então, que conselheiros, né? Pessoas experientes, gente que já fez o que você está fazendo, gente que já passou por aquilo que você passou, isso pode ser uma boa experiência, mas às vezes também procurar ouvir as pessoas que estão realmente comprometidas com a causa. Tem gente que está preocupada consigo mesmo, tem gente que está comprometida com a causa, que é o melhor para a instituição, que é o melhor para a empresa, que é o melhor para a igreja, que é o melhor para o teu trabalho. E tem muita gente que não está assim, sabe? Ele está preocupado com ele está na demissão silenciosa, ele está vivendo interessado nas suas próprias coisas. Você precisa parar isso e falar, bom, para um pouquinho, quem são as pessoas que eu tenho mais engajadas, mais apaixonadas, que mais amam esse lugar e o que elas sentem com relação a isso? Aí é uma pesquisa pequena, mas é uma pesquisa que você sabe que são pessoas que gostam do que estão fazendo. Tem que dar espaço para elas serem sinceras, elas poderem se demonstrar, mas é importante você tomar cuidado para não deixar de ouvi-las, porque as pessoas engajadas, as pessoas que realmente amam a causa, elas vão ser apaixonadas, elas vão ser direcionadas, elas vão querer viver o melhor naquele lugar. Então, ouça os comprometidos, não fica ouvindo só as pessoas com problema. Agora, tome cuidado, né, com os mal resolvidos. O que são os mal resolvidos? As pessoas que sempre reclamam. Hoje eu vi num podcast um líder, Arthur Belden, acho que é Arthur Belden, ele disse o seguinte, uma coisa interessante, ele diz que tem pessoas que são órfãos. E o que são os órfãos, né, dentro das empresas, dentro dos trabalhos? São aqueles que querem encontrar um papaizinho para resolver os problemas, para ficar passando a mão na cabeça,
para ficar ajudando. Eu achei interessante essa conotação, porque às vezes a gente está dentro desse projeto e vendo pessoas mal resolvidas com alguns sentimentos, emoções, traumas e dores, e elas que estão formando opinião. Os formadores de opinião são geralmente um grande desafio para nós liderarmos. O que é o formador de opinião? É aquele camarada que ele quer remar ao contrário dentro da equipe, ou ele quer apresentar os problemas, ele quer ser um bom moço com alguns e ser um mal com a instituição, mal com a liderança. Ele quer fazer que a sua opinião seja sempre ouvida, a sua opinião seja sempre atendida, a sua opinião seja sempre a melhor. E independente se isso vai ajudar a causa, se independente se os outros também vão ser beneficiados. E esses formadores de opinião, eles inflamam. Eles são como gasolina, eles estão ali no ambiente, eles vão jogando gasolina e vai pegando fogo. Às vezes é uma coisa pequena e aquilo vira estrondoso. Às vezes é uma coisa que podia ter sido resolvida facilmente. Ele está reclamando do copo, você fala, tá bom, vamos comprar um copo novo então, mas ele já cria um problema. Tá vendo? Tudo aqui nesse lugar é ruim como esse copo. Então esses são as pessoas que vão tirando a nossa força, a nossa direção. O líder precisa ouvir a direção, no que eu penso como cristão de Deus primeiro, e depois um líder precisa entender que esses caminhos entre ouvir pessoas experientes que já passaram por isso e ouvir pessoas engajadas talvez seja melhor do que ouvir só os formadores de opinião. Cuide dos formadores de opinião porque eles inflamam, jogue luz nas trevas quando eles começam a fazer pequenos comentáriozinhos, pequenas coisinhas para criar adeptos, para que as pessoas também se sintam como eles estão sentindo. Aí é a hora de você jogar a luz nas trevas e falar, olha, isso aqui, o que eles estão falando ao culto, né? Eles estão falando escondido, você vai falar às claras e vai dizer, olha, isso aqui nós fizemos por isso, esse é o propósito, é nisso que nós estamos engajados, é nisso que nós queremos resolver. Bom, espero que isso te ajude, porque o meu objetivo hoje é muito simples, é você não deixar de fazer as coisas que você deveria fazer por causa da opinião dos outros. Acho que esse é o principal. É buscar um direcionamento, é buscar realmente uma forma de você enxergar o que você não está enxergando, que é por isso que a gente faz essas perguntas, como estão sentindo, o que está acontecendo, o que você achou disso, tal, mas sem ficar completamente refém dessas pessoas que não sabem o que não sabem, que não entenderam a causa, que estão preocupadas consigo mesmo, que estão mal resolvidas em algumas situações com o passado, com tristezas e que elas estão governando a direção e inflamando as outras pessoas. Bom, espero que isso te abençoe, espero que isso te ajude a enxergar algumas coisas. Será que você alguma vez deixou de fazer alguma coisa porque você ficou ouvindo coisas como esta, todo mundo dizendo, tá todo mundo falando? Será que você tem dificuldade hoje de tomar algumas decisões com medo que algumas pessoas fiquem chateadas, embora elas nem sabem do que não sabem, ou seja, não sabem onde você vai chegar, como é que vai ser o futuro, as bênçãos que vai trazer para você se você tomar essa decisão? Bom, comenta aí, me diz aí se você já passou por isso, se você tem uma experiência, é muito legal a gente ouvir as experiências de vocês. Que Deus abençoe. Se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar e tudo quanto fizer prosperará.